Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070, nesta quinta-feira, hoje, dia 24 de junho de 2021. Eu sou Eudes Figueiredo e para comentar as principais informações de hoje, Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini, temos uma pauta muito interessante. Eu convido você para ficar conosco aí, são aproximadamente 30 minutos, que vamos discutir os principais assuntos do dia. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Divaldo. O destaque a gente tem que continuar falando da USP, juntamente com a Universidade Federal, fizeram uma pesquisa e eles falam que nessa pesquisa apontou que mais de 40% dos paulistanos já estão imunes ao Covid, já criaram anticorpos, né? Isso é uma boa notícia e vai reforçando aquela tese da imunidade de rebanho. E as pesquisas, as vacinações também, o Brasil avança muito, né? Nós vamos ter 1/3 dos brasileiros vacinados no mesmo período, se você juntar Reino Unido, todos aqueles que a turminha aí gosta de dar como exemplo, não conseguiram atingir essa meta. Então, é o Brasil, pelo menos na vacina, saindo dessa crise, né? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini. Divaldo, qual é o seu destaque para hoje? Bem-vindo, meu amigo. Olá a todos, muito obrigado. Como sempre, é muito bom estar aqui. Eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para o amigo Eudes Elias, da Rede Amor e Esperança. Ele que tem um projeto muito bacana, não só de preservação do meio ambiente, mas também de recolhimento de cartelinhas de remédio, né, para transformar em cadeiras de rodas para quem precisa. Meu destaque de hoje vai para a aprovação da MP do ambiente de negócios. Isso facilita muito, essa aprovação que foi feita ontem na Câmara, facilita muito a abertura de empresas e ajuda o Brasil a melhorar nesse ranking mundial de facilitação do ambiente de negócios. Eu vou destacar 5 grandes contribuições, que é a facilitação de abertura de empresas, a proteção em relação dos investidores minoritários em relação aos majoritários, a segurança em relação à execução de contratos, obtenção de eletricidade, a garantia da obtenção de eletricidade, o que é muito importante, principalmente nesse momento de crise que a gente vive, crise hídrica, né? E também facilita o comércio exterior, tanto exportação quanto importação. Parabéns ao governo por ter enviado um projeto muito bacana e parabéns também aos nossos deputados e senadores por não terem destruído um bom projeto, por terem aprovado da forma como veio. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia aqui da nossa pauta. Olha, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão ontem à tarde ao presidente Jair Bolsonaro. O ato de exoneração foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O atual secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da pasta, Joaquim Álvaro Pereira Leite, foi nomeado em seu lugar. Vamos falar aí sobre as repercussões. Essa é praticamente a notícia do dia, a saída do ministro Ricardo Salles do governo Jair Bolsonaro. A gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, com você, como é que você vê essa saída do ministro? Olha, eu achei uma coisa muito estranha isso daí, viu? Porque não tem nenhuma novidade no caso do ministro, né? Não se teve nada em relação ao telefone dele, né, que foi enviado para a perícia lá nos Estados Unidos. Não tem nenhum fato novo. Tudo que houve em relação ao ex-ministro Salles é coisa já que tem aí pelo menos 2 meses, né? Então, no meu entendimento, nesse momento, talvez isso possa ter servido para tirar o foco de um outro assunto, que esse sim é muito grave, nós vamos tratar daqui a pouco, que é a relação à aquisição das vacinas da Covaxin. Vamos lá, então. Adolfo Padilha, como é que você viu aí a saída do ministro? Uma baixa para o governo Bolsonaro, uma grande perda? A gente vê o sistema vencendo, né? O ministro só recebe uma pressão muito grande e é difícil enfrentar o establishment, né? É difícil enfrentar um sistema aí de 30 anos dentro do poder. E o presidente, como eles não conseguem atingir o presidente, como eles não conseguem chegar no grande sonho deles, que é grudar alguma coisa parecida com o que os outros já fizeram no presidente, eles vão pegando os ministros. E eu conheci o Joaquim semana passada em Brasília, um cara altamente simpático, almoçou com a gente numa banquinha ali em Brasília, banquinha mesmo,
marmitão, um cara muito legal de bater papo. Inclusive, fiquei de enviar um livro da minha irmã para ele, né? Não sei se as pessoas sabem, mas a minha irmã, a doutora, a professora Norma Sueli Padilha, é prêmio Jabuti da política do meio ambiente do trabalho, né? E é um cara, assim, muito, muito tranquilo. Agora, do ministro é uma pena. Perde-se um soldado, mas não se perde a guerra. Existe, sim, dentro do governo, uma postura de que a gente não pode saber das acusações que é feita a ele antes dele ser ministro até onde isso vai chegar. Não podemos nem acusar, mas também não dá para a gente botar a mão no fogo e dizer que não pode acontecer alguma coisa, porque a perseguição judicial em cima dele, o ativismo que está dentro hoje do nosso judicial, principalmente o ativismo político, principalmente para junto com a oposição política tentar destabilizar o governo, é muito grande. O STF não disfarça nem um pouco que ele quer destronar o presidente Bolsonaro, que ele quer tirar o presidente Bolsonaro, né? A gente já vê muitas atitudes do STF que deixam isso muito claro. Então, para blindar ou para não deixar ferir o presidente, ele pede para sair. Eu acho que aí tem uma postura até digna do ministro. Muito bem. Bom, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, o governo federal está estudando a ampliação da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.500. Hoje, o limite é até R$ 1.900. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a medida poderia atingir 16 milhões de brasileiros. Uma pessoa que ganha R$ 1.900 ou R$ 2.000, R$ 2.100, até R$ 2.300 de salário, tem que estar isenta, afirmou o ministro em um evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vamos lá, boa notícia. A gente começa com Adolfo Padilha. É a recuperação econômica do Brasil, e é isso que a gente tem que vibrar, né? Independente de quem seja o presidente. Veja bem, reduzir imposto de renda, ainda mais daqueles que ganham menos, né? Porque a taxa realmente é muito pesada. As empresas também, a média mundial é 22%, aqui no Brasil se paga 35%. O ministro já tem uma escala de projetar ainda uma possível reeleição do presidente Bolsonaro, diminuir isso 2,5% por ano, que também não pode chegar e diminuir de uma vez. O Brasil precisa de receita, né? O custo do Brasil ainda é muito caro. Uma projeção de crescimento aí entre 5% e 6%, como disse o ministro Guedes, calibra os 3% e 3% deixa para reduzir taxa de imposto. É uma estrutura, é um planejamento, coisa que a gente não vê há muito tempo no Brasil, né? O governo falar em baixar impostos. A gente tem que dizer aqui que o governo Bolsonaro já zerou os impostos do gás. O governo Bolsonaro já diminuiu o imposto sobre o combustível. A gente não vê a contrapartida dos governadores. Por isso que eu e você não sentimos isso no bolso ainda. Mas tem um detalhe aqui de bastidores que é muito interessante. O prefeito Ed Thomas perguntou ao ministro Guedes, no almoço que teve, que a preocupação dele é o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis. E durante a viagem eu estava falando justamente isso para o Ed, que quando a gente acompanha as entrevistas do Guedes, dá a entender que no momento exato, o ano que vem, as coisas vão começar a equilibrar de preço. O alicerce econômico agora está sendo feito de uma forma muito robusta para isso começar a acontecer. E o Guedes disse exatamente isso para o Ed Thomas. Falou, prefeito, nós estamos reforçando os alicerces econômicos. No momento certo, na hora certa, não tem como. O preço do alimento, o preço do combustível vai ficar daqui do jeito que todo brasileiro pode ter certeza vai ficar satisfeito. Nós contamos com isso, né? Nós contamos que realmente essa economia forte, fortalecida da forma que está indo, mesmo com a pandemia, comece agora a respingar e a gente aqui de baixo, baixo afegão, comece a sentir os bons reflexos dela. Muito bem, Divaldo Ceresini, como é que você viu esse anúncio aí do Paulo Guedes, esse desejo de isentar mais pessoas, os que ganham menos aí do imposto de renda? Toda redução de imposto, né, ela deve ser comemorada, mas deve haver, de fato, a redução do imposto e não a transferência de um imposto para o outro, como foi o caso que citou aqui o Padilha no comentário dele, né? O que aconteceu lá em março foi que, para reduzir temporariamente, para zerar temporariamente a tributação em relação ao gás e ao óleo diesel, não foi ao combustível, foi ao óleo diesel, o governo aumentou a contribuição social sobre lucro líquido, aumentou o imposto sobre os empréstimos que as pessoas precisassem tomar e reduziu
os incentivos para as pessoas com deficiência comprarem os seus veículos, né? Então, essa notícia em relação à redução do imposto de renda, é evidente que ela é boa, só que ela tem que ser, de fato, uma redução tributária, e não como foi feito em março, uma transferência tributária. Então, eu espero que o governo corte gastos, porque é só assim que ele vai poder cortar impostos para viabilizar isso daí e não ser simplesmente uma promessa para uma campanha política, que a gente observa na matéria da revista Panoeste, que lá consta, se o presidente for reeleito, pode baixar um pouquinho mais, né? Então, a gente não deveria estar em campanha política, a gente deveria estar em governo, atuando de maneira séria, transparente e firme para a redução de impostos, e isso implica necessariamente na redução dos gastos do governo. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. Claro, eu tenho que orientar meu amigo de bancada que diesel é combustível, ou ele não sabe. Eu disse redução de combustível. Diesel é combustível, sabia? Aprendeu? Capite? Diesel é combustível. Outra coisa, tudo que é positivo no governo do Bolsonaro, o Divaldo leva para a reeleição, leva para a política. Ele não está lá para trabalhar? Não é você mesmo que fala que nossos representantes têm que trabalhar? Que a gente não tem que aplaudir quando faz a coisa certa, que é a obrigação deles? Então eu tenho que registrar isso, né? Porque tudo é pensando na reeleição, tudo é por causa da política, e nunca é, tá bom, hein, valeu. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá, com você. É claro que o diesel é combustível, e eu sei disso, você também sabe que eu sei disso. A grande questão é que essa redução do diesel, exclusivamente do diesel, ela beneficia uma pequena parcela da população, que é uma parcela tradicionalmente mais simpática ao presidente. Assim como a isenção dos pedágios para motos, anunciada numa motociata, é um ato de campanha. Por que a redução dos pedágios ela não acontece para todos os veículos? Porque esses outros veículos vão pagar pelas motos que deixarão de pagar. Então, quando o político faz coisa boa, ao contrário do que foi dito aqui, tem que se elogiar sim. Não tem que se endeusar político nenhum, mas tem que elogiar as coisas boas. Agora, quando faz coisa errada, não pode passar pano. Tem que ir lá e propor a melhoria. E quem disse que é campanha política não fui eu, foi a revista Panoeste. A revista Panoeste que disse lá que se o presidente for reeleito, pode baixar ainda mais o imposto. Bom, a revista Panoeste que o Divaldo está dizendo aí, que a gente pegou a matéria, é da revista oeste.com, tá? Panoeste aí é um apelidinho que ele colocou. Eu gostaria de perguntar para o Divaldo se ele tem coragem de falar aqui para os nossos ouvintes que a Globo é o quê, então, Divaldo? Você tem coragem de falar, não? O que a Globo é para você quando conduz as notícias do governo Bolsonaro? Diz aí para os ouvintes saber. Se a Panoeste é Panoeste, a Globo deve ser alguma coisa. Ou você fala que a Globo é séria, é firme, ou você fala que a Globo é alguma fake news, que nem eu falo, vai. Meu caro, a Rede Globo, ela é criticada por quem defende o Lula, por quem defende o Bolsonaro, por quem defende o Temer. Então, alguma coisa tem. Eu não estou dizendo que eles defendem o interesse do povo. Eu estou dizendo que eles divulgam... Você falou, você perguntou e eu estou respondendo. Agora, se você quer direcionar a minha resposta para aquilo que você quer ouvir, você está se comportando como aqueles que você critica lá na CPI. Você é igual ao povo lá da CPI ou você vai deixar eu falar? Tem que ser conectivo. Vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui. Deixa eu falar. Rápida. Você é muito malabarismo, muito contraditório. Você não respeita a minha fala. Eu vou fazer igual o Supremo aqui. Eu ouço você falar suas abobrinhas. Bom, vou cortar, gente. Olha, eu vou fazer igual o Supremo aqui, desculpa. Vou cortar vocês, desculpa, vou cortar vocês para a gente organizar, senão ninguém vai entender nada. Divaldo, deixa eu dar aqui, vou dar 30 segundos para você responder a pergunta do Padilha aí. Vamos lá, Divaldo. É evidente que a Rede Globo não é santa, como nenhum veículo de imprensa é santo. Agora, o que eu acho engraçado é que ela é criticada por todos. E por quem defende o Lula, por quem defende o Bolsonaro, por quem defende o Sérgio Cabral, enfim. O que nós precisamos fazer em relação aos meios de imprensa, como eu, por exemplo, faço em relação à Rede Globo, em relação à revista Panoeste, em relação à revista Cruzoé, é ler e, conforme a minha experiência de vida, refletir sobre o assunto. E não simplesmente tomar como verdade qualquer coisa que um repórter diz.
Ok. Adolfo Padilha, tudo bem? Vamos para o intervalo? Não. Deixa eu dar um número aqui para ele ver como a Globo é isenta. Primeiro que essa jogadinha do Lula falar mal da Globo é combinado, né? Porque a Globo perdeu 77% do seu lucro consolidado com o Bolsonaro, 60% da sua verba publicitária e perdeu 11% da sua receita líquida. Viu sua dívida passar de 3 para 5 bilhões. Você acha que a Globo gosta do Bolsonaro ou não? Muito bem, olha, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais entrelinhas e mais bastidores da informação. Já já. Olá, estamos de volta com o nosso Entre Linhas desta quinta-feira. Eu sou Eudes Figueiredo, comentando os principais assuntos aqui comigo, Adolfo Padilha. E olha só, saiu no site do jornal O Globo uma entrevista exclusiva com o servidor da saúde que relatou que avisou o Bolsonaro sobre suspeitas na importação da vacina Covaxin. Luiz Ricardo Fernandes Miranda relatou detalhes de uma reunião com o presidente no Palácio da Alvorada para denunciar pressão para agilizar o processo de importação da vacina indiana, que agora é alvo de investigação do Ministério Público Federal e da CPI da Covid. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Olha, esse Luiz Miranda não é flor que se cheire, ele já é sabido há bastante tempo, né? Ele foi uma pessoa que tem uns enroscos aqui no Brasil, teve uns enroscos aqui no Brasil, saiu fugido para os Estados Unidos e lá ele começou a montar negócios que supostamente eram muito bons, fazia videozinhos e publicava na internet para dizer como que o brasileiro era otário de pagar muito caro pelas coisas, e sendo que lá nos Estados Unidos era tudo muito mais barato. Se envolveu em um monte de rolo por lá, correu aqui para o Brasil atrás de uma imunidade parlamentar, e não é que ele conseguiu, simplesmente com um discursinho bonito? Pois bem, a parte esse histórico em relação ao Luiz Miranda, existe uma história muito mais explicada, que não foi trazida a público nem pelo Luiz Miranda, nem pelo irmão dele, que é a aquisição da vacina da Covaxin. Uma vacina que, assim como a da Pfizer, não estava, no momento da negociação, aprovada pela Anvisa, uma vacina que era uma vacina foi adquirida por um preço muito maior do que o da Pfizer, mas muito maior mesmo, e uma vacina que teve um processo de aquisição muito rápido, ao contrário da Pfizer, que passou tanto tempo sendo ignorada. Então, no mínimo, e detalhe, né, a Pfizer ofereceu para o Brasil na metade do preço que foi ofertado para os Estados Unidos e Europa, e isso foi comprovado pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos e também na ONU. Ao contrário dessa vacina indiana, que ela foi adquirida pelo Brasil 1000%, com um preço 1000% superior ao comercializado internacionalmente. Então, no mínimo, uma coisa que precisa ser investigada tem nessa história, que é essa agilidade em adquirir uma vacina em contrapartida com a outra agilidade, no sentido de comer etapas, e não que seja ruim a agilidade, o sobrepreço em relação ao exterior, enfim, tudo aquilo que foi utilizado como argumento para não se comprar a Pfizer, não foi problema para comprar a Covaxin. Adolfo Padilha, vamos lá para o seu comentário. Você vê o duplo padrão, eles são tão descarados. Desculpa, Divaldo, ao duplo padrão. Agora, ele não poderia ter antecipado a compra antes da Anvisa. E aquele discurso, não, compra a vacina, a Anvisa aprova e eles já entregavam. Nós debatemos isso aqui, eu e você. É que você esquece, eu não esqueço. Mas o que você não falou? Talvez você não for procurar uma informação maior. O TCU, em março, verificou esse contrato e não viu irregularidades, né? E outro detalhe que nós precisamos falar aqui para todo mundo ouvir, inclusive o Divaldo, não foi pago 1 centavo. Existe lá uma proposta de compra. 1 centavo não foi pago. O Luiz Miranda, esse currículo todo que você diz dele, e eu não gosto muito disso de desmerecer quem acusa determinada coisa, mesmo sendo fake news, é outro fake news que querem criar, porque eles tentaram de tudo com o Bolsonaro. Eles tentam o genocida, não gruda.
Eles tentam que atrasou vacina, não gruda. Tratamento precoce, tem uma associação de médicos agora processando a Globo, porque agora o pessoal está tomando coragem, porque está vendo que dá resultado. Oxford agora está estudando e já tem na pesquisa deles evidências fortes que realmente a ivermectina cura em determinado tempo que tiver com o vírus. Então, as coisas estão começando a explodir. Mas esse Luiz Miranda, ele está meio magoadinho, porque ele queria ser o protagonista da reforma, e não foi. Só que o que o Divaldo não fala aqui também, e nem a matéria da Globo News, fake news, é que ele esteve com o Renan Calheiros na semana passada. E o Renan Calheiros, segundo os bastidores de Brasília, prometeu proteção para ele, né? E outra coisa que a gente deve levar em conta aqui. Ontem o governo saiu em defesa severa e mostrou que o documento é falsificado, porque não houve compra, não teve um centavo pago para a indústria, nada. Não houve negociação com quem falou que houve, mostrou documentos. Agora, será que os documentos que foi mostrado ontem numa audiência pública são falsos? Tem que investigar sim, para provar que é mais um fake news, porque agora a estratégia da oposição é querer colar no Bolsonaro que ele é corrupto. E nós estamos aí há quase 3 anos de governo sem corrupção. Isso deixa a turma bem incomodado, né? E só para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: onde fica a agilidade que foi tão cobrada antes de adquirir as vacinas? Já pensou se o Bolsonaro, meu amigo Eudes, tivesse feito isso, hoje ele já não seria mais presidente. Eu sempre disse isso. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini. Bom, se não foi comprado, não existiu agilidade. Divaldo, vamos lá. O engraçado é que eu sou acusado de ter um duplo padrão de comportamento, né? Mas tem gente que tem um só, né? Puxar o saco do presidente, mesmo quando o assunto não é o presidente, né? É fundamental para isso a gente tirar a meia-verdade contida, que eu não critiquei a agilidade. O que eu apresentei, olha a minha pequena aparecendo aqui atrás no vídeo. Estou vendo ela aí, que linda! O que eu disse é que nós precisamos, aquilo que foi usado como argumento para não comprar lá atrás a Pfizer, agora não teve problema nenhum para comprar a Covaxin. Então, será que era verdade aquele fundamento lá atrás? Mas, enfim, eu volto a dizer e eu reafirmo aqui, nós não podemos basear nenhum tipo de ação exclusivamente em relação a Luiz Miranda, mas tem que se investigar, sim, tanto a situação que ele reforçou a suspeita, quanto em relação também das condutas que supostamente, que o governo coloca, né, que, portanto, supostamente, teriam sido equivocadas do irmão dele. Então tem que se investigar, sim. Eu fico muito feliz, mas muito feliz, de ver o meu colega de bancada defendendo que se investigue o governo. Divaldo, como é que é o nome da sua pequenininha que está por aí, querendo aparecer com a gente? Essa pequena aqui é a Anne. Anne, tá certo. Vamos lá. Adolfo Padilha, é com você. Em respeito à Anne, essa garotinha linda que está aí, eu vou usar outros termos aqui. O Divaldo agora ele pegou pesado, né? Ele trouxe a menina perto dele para me abaixar a bola aqui. Mas eu vou repetir, não houve compra, companheiro. Não teve compra, não teve desembolso do governo federal para ninguém. Proposta de compra pode estar lá, superfaturado, o que for, mas não houve pagamento, né? É uma narrativa que, mais uma vez, vai ser desmontada. E eu concluo dizendo aqui, Divaldo, a Rede Globo, quando faz o que ela faz, com documentos que ela não apura se são verdadeiros, ela tenta desestabilizar a presidência da República. A presidência da República é um dos estacos, é um dos instrumentos da nossa democracia. Então, ela faz um ataque direto à estabilização democrática desse país. E a Rede Globo deveria responder por isso. Muito bem, vamos lá para o nosso último assunto de hoje. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na quarta-feira, após mais de 2 meses, o julgamento que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relacionado ao triplex do Guarujá. Em abril, a corte já havia formado maioria contra Moro, que foi considerado suspeito, mantendo decisão tomada pela segunda turma. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. É com você, Adolfo. Cara, é um absurdo, né? É o que eu falo para você. O STF hoje ele tem um ativismo político
nas raízes dele, que outro dia eu disse aqui, dá uma decisão do STF que agradou a sociedade brasileira. Pega aí dos últimos 5 anos, dá uma decisão que a gente pode falar, pô, os caras realmente pensaram como o brasileiro pensa. Eles vivem em outro mundo, eles vivem numa luxúria que, como disse uma vez o presidente Bolsonaro, não sabe nem mais o gosto do arroz e do feijão, né? É só lagosta, vinho importado. E eles não conseguem mais ter sentimento ou sensibilidade com aquilo que pensa o brasileiro na sua maioria. O Sérgio Moro, como ministro, foi um desastre. Agora, o Sérgio Moro, como juiz, foi um exemplo, um grande exemplo. Pegou a maior quadrilha que esse país já viu, entendeu? Nós temos bilhões e bilhões de delação premiada que foram devolvidos, fora as delações, gravações, documentos, e eles estão fazendo aquilo que só resta para eles, liberar o Lula o máximo possível para ser candidato ano que vem. E por que eles lutam contra o voto auditável? Porque eles sabem que se auditar o voto, o Lula não ganha. É simples, o brasileiro já percebeu isso. Eu não sei onde isso vai parar, nem sei como isso vai acabar, mas vai dar problema. Como diz aquele ditado, eles estão esticando a corda demais. Eles pegam agora e colocam o Moro como suspeição. E a atitude deles não são suspeita? Por que eles não permitem investigar aquilo que é denunciado contra eles? Contra Moraes, contra Toffoli, contra Gilmar Mendes? Por que eles são tão diferentes assim do resto dos brasileiros? Aonde na Constituição Federal está escrito que o ministro do STF tem que ser tratado de uma forma diferente? Aonde? Onde está escrito isso? Aonde ali você encontra? Eu fiz faculdade de Direito, que eles são blindados a serem investigados. Mas ali tem o rato cuidando do gato e o gato cuidando do rato. Porque para você investigar um ministro do STF, tem que ser aprovado no Senado. E a metade do Senado tem processo no STF engavetado. Enfim, a gente tem que lutar para isso mudar e não podemos desistir, né? Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini. O STF ratificou aí o que a segunda turma já havia decidido, né? Infelizmente, nós não tivemos novidade alguma, né? Isso já era esperado por todos os brasileiros, mas eu gostaria de fazer um destaque especial aqui e de citar o nome dos 4, né? Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Mello e Fux, né? O Fux, que essas pessoas são pessoas que a gente critica bastante, mas que, no meu entendimento, dessa vez, fizeram aquilo que deveria ter sido feito, né? Que é declarar que o Sérgio Moro não é suspeito. E olha que engraçado, o Cássio Nunes, esse que acabou de ser nomeado agora, né? Ele disse que o Sérgio Moro é suspeito, contribuiu, portanto, para essa injustiça com o povo brasileiro. Mas eu concordo com quase tudo, né, o que disse o Padilha em relação ao descolamento da realidade do STF, mas é fundamental a gente lembrar 2 coisas. Os ministros dos tribunais superiores serem nomeados, eles passam por uma sabatina, eles são indicados pelo presidente, eles passam por uma sabatina no Senado. Se quem está lá não está representando o povo brasileiro, será que os nossos senadores fizeram uma sabatina de maneira correta? E, por fim, impeachment de ministro do STF não é o STF que trata, é o Senado. Por que é que os nossos senadores, por que é que o Rodrigo Pacheco, presidente agora do Senado, que, assim como o Davi Alcolumbre na eleição foi apoiado pelo governo, não abre esse processo de impeachment? Por que ali atrás, quando foi proposta a abertura da CPI Lava Toga, nós tivemos muitos desses que falam contra o STF contrários à abertura da CPI Lava Toga, gente? É necessário que a gente abra o olho, porque no ano que vem nós vamos eleger senadores. E cadê a coerência desses que hoje bravam contra o STF, mas que ontem abaixaram a cabeça? Muito bem, nós vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje, dessa quinta-feira. Deixa eu colocar os 2 aqui na tela, quero colocar a Anne também. Coloca a Anne na tela aí com a gente. Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha, grande Anne. Olha aí, valeu, gente. As crianças também estão acompanhando aqui o nosso Entre Linhas. Adolfo Padilha, também Divaldo Ceresini. Anne, grande abraço. Até o nosso próximo encontro aqui no Entre Linhas. Valeu!